Imagine a segunda-feira de manhã do João, da Maria, do Fernando, da Marta, seja lá o que for. Fernanda, coloque o nome que você quiser. Relógio toca entre 5h30 e 6 horas. Aquele despertador irritante, cuja tensão que ele gera já começou no domingo à noite, pensando em como seria aquela segunda-feira, fim de feriado. A mão se estica, bate no despertador e o coloca para mais 10 minutinhos, que parecem 10 segundinhos e tão rápido que passa, e passa então a jogar contra. O tempo passa a ser então o inimigo da segunda-feira, porque ele vai jogando contra e pesado desde o café da manhã até o transporte do trabalho. Metade do dia, almoço e aquele sono que dá do meio-dia até as 2 da tarde. Sono superado, outra corrida contra o tempo e agora a expectativa de voltar para casa. Mais trânsito talvez, e pensar no preparo porque a terça-feira está logo encostando. Abraço dos filhos, contato com a esposa ou outras coisas, se for solteiro, uma outra dinâmica, talvez um happy hour. Essa é a segunda-feira de um homem deste século. Vamos voltar um pouquinho. Alguns séculos ou milênios antes, esse apartamento pode ser uma caverna embaixo de uma árvore, uma tenda, uma casa de alvenaria diferente num mundo mais coletivo, primitivo, antigo, em Roma, ou qualquer outro lugar do Império, pode ser até na Judéia. Segunda-feira de manhã, o relógio não desperta, é o galo que canta, um outro barulho qualquer. Essa mesma pessoa sente sono e quer ficar mais um pouquinho, mas sai. Sabe seu trabalho, ela não ganha dinheiro, ela ganha em denário, mas depois do meio-dia bate um sono de novo. E agora o relógio joga contra e a saudade e a vontade de voltar para casa também. Não vai pegar o Uber, talvez pegue uma carruagem ou o próprio cavalo, um jumento, o caminho de volta que pode ser tão longo e que não tem trânsito, mas o caminho é tão difícil que pode levar até meia hora, 1, 2, até voltar para casa, e amanhã não há boletos para pagar. Mas tem uma caça que precisa acontecer, há comércios, há uma conexão. Você pode usar um relógio que seja altamente tecnológico, atômico, enquanto alguém simplesmente cravou uma estaca no chão e soube em que momento do dia estava por causa da sombra. Mas a realidade é que a humanidade não mudou tanto assim. As nossas angústias, as nossas separações, as nossas manias e defeitos, elas estão tão sólidas, e os nossos desejos também, que a Bíblia se torna um livro mais clássico de todos os clássicos por se tornar imortal, não por dizer sobre roupas, costumes, mas por dizer sobre seres humanos. É por isso que passam-se 6.000 anos em um dia, num dia a dia de Maria, de Zacarias e Jeremias, ou nos dias do Fernando, do João e das Marias de hoje. Voltando um pouco na Bíblia, a gente vai encontrar uma realidade tão nossa, que ela foi escrita exatamente para nós, como veremos daqui a pouco na cidade de Corinto. Não saia daí, está só começando Fé para hoje. A gratidão é a consciência de que tudo que existe de bom veio de fora. Gratidão é a consciência de que Deus criou a vida de forma coletiva. Gratidão é um reconhecimento prático de que Deus existe e de que Ele é o mantenedor. A gratidão é que nos mantém caminhando. Os humildes são gratos porque sabem que a vida se constitui de muitos braços, de muitas mãos e de impulsionamentos, e muitas vezes eles são invisíveis. A gratidão é o reconhecimento da insuficiência e de o quanto podemos fazer mais se estendermos mais as mãos uns para os outros. Quando olhamos para a nossa jornada dos dias passados, dos meses passados e dos anos, a gente tem que reconhecer que tudo o que foi possível só foi possível porque muitas mãos se estenderam. E quando a gente não conseguiu andar, outros pés nos carregaram. Quando a gente perdeu o impulso, algumas mãos nos empurraram e nos impulsionaram, e outros braços nos deram força. É por isso que quando a gente fala de anjos da esperança, é mais do que carinho. É uma gratidão de fato, e ela deve ser constante, porque ao olhar para os equipamentos da Novo Tempo, a quantidade de gente que trabalha, operando, escrevendo, apresentando, esses números podem ser precisos e a gente pode até contar a quantidade de gente que está aqui.
mas não dá para contar a quantidade de gente que se conecta com esses sonhos. E essa frase para mim é impressionante. Quando eu olho para uma maçã, por exemplo, eu consigo abri-la e contar a quantidade de sementes que eu vejo dentro de uma maçã. Mas é impossível para mim contar a quantidade de maçãs que cabem dentro de uma semente. Isso é esperança, na maior concepção. Ser anjo da esperança é exatamente ser o detentor de uma semente. Joga-se 2, 3, 4 sementes e podemos contar essas 2, 3, 4. Mas jamais seremos capazes de contar a quantidade de macieiras que caberão numa única sementinha e o quanto elas se reproduzem. Quando a gente pensa em ser anjo e convida você para ser anjo, a gente está dizendo exatamente disso. É algo muito maior do que uma quantia de dinheiro, muito maior do que um telefonema e um cadastro. É uma vida que se transforma. Vai aqui a minha gratidão a você que foi anjo esse tempo todo e permitiu e possibilitou que programas como esse, manuais de estudo como aqueles que você vê aqui, chegassem e vidas fossem transformadas. Eu tenho também, obviamente, um convite maravilhoso para você. Faça parte de algo que é maior do que os seus olhos e o seu coração pode ver ou sentir. Seja anjo e quando você se torna um anjo também, alguém tem a vida transformada. Seja assim. Esse programa que chegou até você e que enche de alegria a sala da sua casa, pode também colocar alegria em outras salas, se você der um telefonema e dizer: quero ser anjo, quero ser novo tempo. Faça isso agora. Eu trabalho no IML. Uma vez eu recebi um corpo de uma pessoa que tinha cometido suicídio por enforcamento. Ela cometeu suicídio com uma extensão elétrica. Aquela extensão ficou lá. E eu coloquei naquela extensão a minha vontade de cometer o suicídio. Eu pensava comigo assim, não, se esse objeto conseguiu tirar a vida de uma pessoa, vai tirar a minha também. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Foi onde daí eu comecei a conhecer a Novo Tempo daí, né? Terminou o jornal e eu não mudei de canal. E assim eu fui ficando e todos os dias, e quando eu vi, eu já estava assistindo a Rede Novo Tempo praticamente o dia inteiro. Vem aí, Anjos em Ação 2022. Deus tudo pode. Dia 26 de novembro, às 20 horas, aqui na Novo Tempo. O Novo Testamento inteiro foi escrito no mesmo século, no primeiro século, da morte de Cristo até a morte de João. Assim, todos os livros que compõem esse grupo tão importante da Bíblia está escrito num período bem curto de tempo, ao contrário do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, estão num período de 1500 anos aproximadamente. O Novo, num período um pouquinho maior, de 50 anos. O mundo que recebe o Novo Testamento é um mundo extremamente interessante. E você pode colocar uma lista de coisas que compõem este contexto. O mundo do Novo Testamento é um mundo greco-romano, ou seja, há uma ideia cultural, um contexto cultural de pensamento construído desde que Alexandre o Grande saiu da Macedônia e foi construindo um novo império. A ideia de Alexandre o Grande é que culturas não deveriam ser submersas, elas não deveriam ser aniquiladas, mas o melhor de todas as culturas deviam ser assimiladas, transmitidas, e assim a fusão cultural típica do helenismo vai acompanhando suas conquistas. O mundo de Alexandre é o mundo que traz da Grécia seu pensamento, a sua forma de imaginar a cultura, sua relação com o outro, sua relação com o corpo, a sua relação de transcendência. Aquilo que estava restrito a grandes cidades agora é um pensamento que está em todas as partes do mundo. Mas ele não faz sucumbir uma ideia romana. Embora os romanos se apaixonassem pela cultura grega, eles têm muito de si mesmos, e a fusão do grego com o romano constrói um mundo que da bacia do Mediterrâneo ocupa toda a área conhecida por aqueles que viveram os tempos bíblicos. Ao o Império Romano crescer da sua área de atuação e da geografia que eles vão construindo do próprio Império, saindo do que hoje a gente conhece Portugal e se estendendo até o que a gente conhece como Índia, este mundo vai sendo conectado através de duas coisas fundamentais. A língua latina e grega é a língua do Império, portanto é possível então se comunicar de uma ponta da Europa até a outra, o norte da África, se você souber falar grego. É por isso que você abre a sua Bíblia e o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego para todas as cidades.
Então, as cartas para todo mundo e para as igrejas e para as pessoas são construídas e escritas em uma linguagem em que o mundo vai se comunicar. Os romanos, ao se transportar, mudaram o mundo quando criaram os seus mecanismos e estradas que vão conectar todo este mundo conhecido. Portanto, agora é possível se transportar com muito mais velocidade. Isso é revolucionário. Uma tecnologia de linguagem que as pessoas dominam para se comunicar de uma ponta a outra, uma tecnologia de transporte que faz com que o império se conecte por muitas estradas. Talvez você já tenha ouvido até essa frase: quem tem boca vai a Roma, ou todos os caminhos do mundo levam a Roma, porque Roma construiu muitos caminhos no seu mundo. E nesses caminhos se encontravam pessoas de muitas culturas. Algumas coisas podem nos vir à mente e devem vir. Quando você, por exemplo, pensa naquele momento da crucifixão de Jesus, dá para perceber logo ali muitas pessoas de muitos lugares. O homem que carregou a cruz de Jesus era Simão. Simão de Cirene, do norte da África. Paulo, que escreve a maior parte dos livros do Novo Testamento, é da cidade de Tarso, uma província romana. A gente olha nomes e grandes nomes da Bíblia, como por exemplo Nicodemos. Nicodemos, um nome grego dentro de um mundo judaico. Nico, uma palavra conhecida pela gente, é que às vezes a gente não fica pensando muito, mas de onde vêm os nomes Nicolas, ou uma marca famosa de produtos esportivos, Nico, que significa vitória, e demos, uma palavra que a gente tem falado bastante, como democracia, vitória do povo, ou vencedor do povo. Enfim, isso só conta o quanto a cultura está fluida. Há um desafio, portanto, aí. Pensa nesse mundo cristão ou judeu que se torna cristão e que agora se expande para o mundo a partir do Pentecostes e que tem que lidar com um desafio em especial além de todos os outros. E o desafio é agora lidar com um Deus que não é oficial. Porque em Israel, Deus é Deus. Embora houvesse muitos momentos de obediência e desobediência, de rebeldia e muitas transições e uma vida de muitos altos e baixos, algumas coisas nunca foram discutíveis. Portanto, o parâmetro de comparação ou de avaliação sobre o que é certo e o que é errado é sempre a lei. E sempre se há para onde voltar. E neste paradigma do que foi revelado e definitivamente é comum a todos, ele se estabeleceu. Agora, esse evangelho do reino que é pregado a todo mundo e foi para todos os momentos e lugares de Jerusalém, Judéia e Samaria, e de Samaria, nos confins da terra, os desafios serão enfrentar pessoas que têm cosmovisões típicas de outras cidades. Então, o evangelho que chega em Tessalônica, que chega em Filipos, que chega em Roma, que chega em Corinto, que chega em todos os lugares da Ásia, que vão se expandindo, que vai para o sul da Espanha, que vai para Portugal pouco tempo depois, mesmo que não tenha chamado esse nome. O evangelho que desce para o norte da África, para o Egito, vai confrontar com cosmovisões, com culturas de um mundo plural, que fala a mesma língua, mas pensa de forma diferente sobre tudo, inclusive na sua moralidade. Este é o mundo do Novo Testamento. Há uma pergunta que chama por uma resposta. Eu posso dizer que esse é o mundo do Novo Testamento. Mas tal como acordar, bocejar e lamentar ser um dia de trabalho e pensar que poderia se ter um pouquinho mais de minutos para dormir mais um pouquinho e isso nunca mudou, este é o meu mundo também. O mundo que eu e você vivemos, onde o cristianismo se expande, é um mundo que enfrenta uma realidade que é a realidade de 2000 anos atrás. Um mundo que se fala de uma ponta até a outra do globo em uma língua. E se você fala inglês, por exemplo, daqui até a China, em Bangladesh, no Paquistão ou na Arábia, você vai conseguir ter uma capacidade tecnológica de comunicação. Ao mesmo tempo, se você estiver numa grande metrópole, você vai encontrar uma quantidade enorme de pessoas que não pensam igual a você, que cultuam e pensam espiritualidade ou religiosidade de forma diferente e muitas vezes, ao argumentar, ele vai dizer a resposta que mais se ouve neste momento. Isso é real para você. Essa é a verdade para você. Esse não é um mundo diferente do mundo da Bíblia. O mundo da Bíblia é um mundo assim. Quando os cristãos chegaram em Roma e falaram de Deus, eles falaram qual? Quando os cristãos chegaram em Tessalônica, ou em Filipos, ou em qualquer outra das cidades, ou Éfeso mencionado ali, eles falaram de uma moralidade matrimonial ou sexual, e eles disseram, a partir de qual perspectiva?
E assim, este mundo é um mundo essencialmente onde as pessoas só vão fazer o que você está falando e pensar como você está pensando se o coração deles estiverem como o seu coração está conectado. E o Evangelho, portanto, é o Evangelho da conquista há 2000 anos atrás e fundamentalmente agora. Quando o Evangelho chegou na cidade de Corinto, ele encontrou a realidade de Corinto. Corinto é uma cidade que ela tem a fusão das culturas gregas e romana, a cultura grega e a romana como poucas outras. Foi uma cidade que teve o domínio dessas duas grandes civilizações. E a história da construção da cidade é assim. Ela está num entroncamento comercial de dois istmos e ela une e ela tem uma peculiaridade geográfica que dá a ela um poder econômico enorme. Portanto, circulava muita moeda em Corinto. Corinto era, na verdade, uma cidade muito rica. Rica em dinheiro, com uma forte cultura e, da perspectiva de quem chegou lá, radicalmente idólatra. Mas a cidade de Corinto, ela traz uma característica grega que também deve chamar a atenção de uma forma especial. A filosofia grega é muito importante em Corinto, só para a gente ter uma ideia. A gente aqui está no país do futebol e dificilmente vai encontrar alguém que não domina uma ou outra coisa do futebol. Às vezes você pode nunca ter assistido um jogo de futebol inteiro, nem gostar, mas já ouviu falar e entendeu quando alguém disse assim, pisou na bola, hein? Ou a gente pode dizer assim que alguém foi tirado de escanteio. O futebol é tão forte na nossa cultura que faz parte do nosso vocabulário, mesmo que a gente não jogue futebol. A gente usa algumas expressões tipo assim, a gente tem que vestir a camisa ou virar a casaca, coisas desse tipo. Pois bem, o que você pensa sobre futebol aqui nesse país do futebol é o que eles pensavam sobre filosofia lá. A filosofia dentro da cidade de Corinto tinha torcedores. E os torcedores torciam para um grupo de pessoas muito especial na cidade. Os sofistas. Os sofistas são pessoas que eles eram filósofos públicos. Eles vão apanhar de alguns outros filósofos, mas a verdade é que eles eram muito populares. Eles eram os debatedores profissionais. Eles se especializavam na arte da oratória e dominavam muitos recursos de oratória a ponto de fazer as pessoas se emocionarem e irem do riso para o choro em minutos em seu discurso e não importa qual era o conteúdo do discurso. Quando os sofistas iam para a praça pública, os torcedores dos sofistas iam também. E agora tinha aqueles que tinham seus nomes e os torcedores por eles ficavam ali vibrando e gritando e fazendo um espetáculo maior ainda para que os seus debatedores ganhassem os debates. E qualquer coisa iria para essa arena pública. Este lugar tinha essa característica de muitos debates e paixões nos debates pelos sofistas e pelos recursos que eles tinham. Mas associa isso também na cidade de Corinto, é que a cidade de Corinto tinha muitos deuses, era uma cidade politeísta. Moral e divindade está sempre relacionada em qualquer momento da história. E uma em especial, a sexualidade de alguma pessoa estava diretamente relacionada ao tipo de Deus que ele adora. Portanto, o certo e o errado dependia da característica da divindade que ele adorava. Então, dizer que alguma coisa estava errada para alguém só pode dizer se essa pessoa tivesse uma cosmovisão para além de si mesmo a partir dessa concepção de erro ou de acerto. O que é para a gente hoje é escandaloso ao fazer escondido em algum lugar e as coisas que a gente fica assim, de orelha em pé, pensando no que foi feito em algum canto e de que de vez em quando a mídia traz para o nosso conhecimento, para eles não é errado. Então, o que se faz à meia-noite aqui, lá se fazia ao meio-dia, nos templos e está tudo certo. Quando a igreja de Corinto é fundada, ela é fundada a partir da conversão de uma quantidade enorme de gente que na moral deste momento, que não é uma moral cristã do século XXI tão assim predominante, é um horror. Um horror mesmo. Tanto é que tinha um verbo usado na época que é corintianizo. Quer dizer assim, quando uma pessoa se depravou ou ela foi levada a ser uma pessoa depravada moralmente, as pessoas diziam que aquela pessoa foi corintianizada. Essa sim, virava essa expressão. Uma pessoa passou a ficar completamente sem pudor. Paulo sai de onde está e decide fundar uma igreja exatamente neste lugar.
não tenha dúvidas, é a igreja mais problemática do Novo Testamento, por muitas questões. E agora, enfrentando muitas questões que essa igreja trouxe de algumas características, Paulo vai para eles dizer o que de fato é ser uma pessoa espiritual. E a concepção de carnalidade e espiritualidade para Paulo, ensinando para essa igreja tão importante e tão problemática, se torna hoje o ponto mais importante para a gente compreender a nossa espiritualidade hoje, onde dizer evangélico se tornou tão cultural e tão popular. E a pergunta que fica é: o popular e o cultural é de fato o bíblico? Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Assim começa a primeira argumentação de Paulo pedindo que a igreja se torne unida. Mas se você prestou atenção no texto, ele traz algo que não é assim tão distante da nossa realidade. O que os coríntios fizeram? A mesma cultura de ser um torcedor de pregador, eles levaram para a igreja. Do lado de fora, quando eles viviam a realidade de Corinto, cada um deles tinha um fã-clube. Então, quando as pessoas se levantavam para falar nas arenas de Corinto, eles já iam para lá. E eles eram de alguém, vestiam a camisa de alguém e torciam pelo sucesso de alguém na oratória, ou no canto, ou na forma de se expressar publicamente. Ao chegarem na igreja, eles trouxeram o mesmo comportamento, só simplesmente eles vestiram agora de um traje religioso. Eles não eram pessoas que apoiavam os pregadores, eles não eram pessoas que oravam pelos seus pregadores e pediam a Deus para que seus pregadores tivessem sucesso na proclamação do Evangelho. Eles eram torcedores dos seus pregadores, mas eu vou usar uma expressão que é mais fácil de compreender agora. Eles eram seguidores dos seus pregadores, eles não falavam amém, eles davam likes, eles não dobravam os joelhos para orar pelo poder que eles tinham na proclamação do Evangelho. Eles faziam inscrições e seguiam seus canais. Você entendeu o que eu quis dizer? Lá na cidade de Corinto, eles diziam: eu sou de Pedro e eu gosto de Pedro, eu sigo Pedro, eu curto a maneira que Pedro fala, e muito mais importante do que saber o que Jesus está falando pela boca de Pedro, eu gosto da maneira como a boca de Pedro fala de Jesus. Alguns disseram: não, eu prefiro Paulo, porque ele tem uma perspectiva muito melhor com a maneira como eu mesmo penso. E eu prefiro alguém mais intelectualizado, que não seja tão povão assim. E outros falaram: nenhuma coisa nem outra, eu sou de Jesus, ou seja, eu não sou igual a vocês, eu recebo revelações diretas e eu não sou nem de um lado nem de outro, ele é o isentão, ele é de Jesus. Isso é um comportamento que Paulo vai dizer assim: isso pode estar vestido de religiosidade, mas se você admira uma pessoa que não morreu na cruz para te salvar, isso não tem nenhuma diferença de ser mundano. Não existe fã-clube dentro da igreja, não existe heróis da fé dentro da igreja, porque na igreja e na Bíblia só tem um herói, e ele vai fazer uma pergunta logo após: foi Paulo, foi Pedro ou foi Apolo que morreu por vocês? Nenhum cristão pode dizer que ouve e admira uma pessoa mais do que Cristo. E ele vai continuar na sua própria argumentação. Nenhum cristão que se diz cristão, o Evangelho, que entende de alguma coisa e fala de alguma coisa mais do que o Evangelho, não pode ser chamado de evangélico. Se você quer ser chamado de evangélico, da sua boca tem que sair o Evangelho. É isso que ele está dizendo. Eles falavam e muito de Apolo, falavam muito de Pedro, falavam muito de qualquer outro nome. E Paulo chega e fala: o quanto vocês estão falando ou seguindo Jesus? Havia sim uma divisão na igreja pelos seus protagonistas principais. Paulo traz para a discussão e diz assim: isso não é um sinal de espiritualidade. Sinal de espiritualidade é discernimento, quando a gente compreende a missão que Deus deu a cada uma das pessoas. E ele não para, ele continua no verso dizendo uma coisa muito importante para nós. Ele fala: todo aquele que se levanta e abre a boca com a Bíblia na mão para pregar, se coloca como servo.
Exatamente. Todo aquele que se levanta diante de uma congregação para colocar o evangelho diante dessa congregação, ele é um servo da congregação. Ele serve e coloca à disposição da sua congregação, servindo-o com uma mensagem. Não é assim que vocês estão pensando, que vocês colocam tudo como um fã-clube e num fã-clube o ídolo se alimenta dos fãs. Ele diz não. Nesta maneira como Deus organiza as coisas, todos os dons existem para serviço. Tem algumas pessoas que servem cantando, outras pessoas servem pregando, mas todos estão servindo. O que Paulo vai dizer a seguir sobre o Evangelho cai como uma tonelada na cabeça de todo mundo, tanto quanto para aqueles que pregam o Evangelho, como para aqueles que ouvem o Evangelho. O que ele vai dizer, segura aí, é que para pregar o Evangelho não serve qualquer coisa. Anote bem o que ele está dizendo aqui, é uma lição muito importante. Ele diz que o Evangelho é tão poderoso e essencialmente o Evangelho é a mensagem de Deus que salva todas as pessoas, é que você não pode enfeitá-lo. Ele diz assim, eu cheguei aí, e quando eu cheguei aí eu me dispus a fazer uma coisa, temendo, tremendo, com consciência da minha fraqueza, eu falei de Cristo e esse crucificado. O Cristo crucificado, ele é loucura para alguns e escândalo para outros. E ele diz uma coisa que chama a nossa atenção hoje. O Evangelho não escandaliza aquele que está pregando. Ele está dizendo não é aquele que é chamado de evangélico que fica o tempo todo escandalizado com a imoralidade do mundo. É quem está pregando o Evangelho que escandaliza aquele que vive na imoralidade, na hipocrisia, é afundado no pecado, quando ele diz assim, a maneira como você foi salvo, mesmo estando afundado no pecado, é a mesma maneira que eu fui salvo, mesmo tendo uma vida moralmente correta. Isso é um escândalo, porque quando o Evangelho chega, ele diz que a salvação é para todos. Ele escandaliza quando diz que Maria a Virgem e Maria a prostituta estarão no céu pelo mesmo motivo. Não porque uma se prostituiu e outra porque foi a mãe de Jesus. É porque Jesus em sua cruz morreu por ambas. Isso é um escândalo, porque ele tira de nós toda a nossa capacidade e qualquer mérito. Amigo, quando Paulo fala para Coríntios, a voz dele é tão forte e tão poderosa, tão potente, tão lógica que não, 20 séculos não foram capazes de tirar a força e a atualidade dessas palavras. Ele diz que verdade é uma coisa que se consiste em uma pessoa e essa pessoa colocou essa verdade num formato chamado Evangelho e que devia ser conhecida. Eu chamo você neste momento também a pensar nisso, olhando para a sua Bíblia e pensar o quanto ela se aplica nas segundas e terças-feiras da sua vida. A gente oferece um guia de estudos importante para isso. Eu sugiro A Procura da Verdade. Quando a gente mergulha nele, no Procura da Verdade, você pode adquirir esse estudo simplesmente ligando para nós. Olhando para cá, tem os canais de comunicação que você pode fazer isso. Procurar a verdade, mais do que achar alguma coisa, é permitir ser encontrado. E ao permitir ser encontrado, a gente entende que o formato do Evangelho não é apenas uma boa notícia para o mundo futuro e nem uma boa notícia que serviu para o mundo passado, mas é a boa notícia que caminha lado a lado, dando sentido para uma vida hoje.